Hoje eu quero começar contando uma história. Quando eu estava grávida do meu primeiro filho, eu ainda estava na residência médica. Eu estava fazendo cardiologia em Passo Fundo, no Hospital São Vicente de Paulo. E eu tinha um professor com um humor bastante peculiar. Eu estava quase ganhando, já estava com umas 38 semanas e eu entrei na sala do ecocardio. A barriga sempre entrava primeiro e ele olhou para mim e disse: "Você vai desejar uma noite de plantão para poder dormir e não vai poder." E eu fiquei pensando naquele dia como alguém podia viver a vida daquela maneira, sempre olhando para o lado ruim e sempre com aquele mau humor e com aquele poder de deixar as pessoas para baixo. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça e aquela forma como ele falou comigo e eu guardei aquilo pra mim. Quando eu ganhei o Luca, eu tinha uma ideia bastante romântica da maternidade. Eu imaginava que ele seria um bebê bem calminho, a gente ia dormir juntinho, a cachorra também. Eu mandei fazer uma caminha embaixo do berço dele pra cachorra. Ia dormir todo mundo no mesmo quarto, ele ia ser um bebê muito adaptável, muito querido, muito dorminhoco. E quando ele nasceu, a cachorra não gostava dele, ele não dormia nem de dia nem de noite, e todo aquele meu romantismo da maternidade, enquanto eu estava grávida, logo se dissipou. Eu não via mais a maternidade daquela forma. E eu fui ficando bastante deprimida. Não conseguia fazê-lo dormir, ele passava absolutamente o dia inteiro acordado, eu não conseguia acalmá-lo de forma alguma, eu não tinha a habilidade para acalmá-lo e para fazê-lo dormir. E as coisas foram atingindo uma maneira tão grave assim, não de grave assim, mas uma maneira tão difícil de superar que eu lembro que um dia que o meu marido tava de plantão, 60 horas de plantão, eu tava sozinha, ele tinha uns 40 dias de vida. A gente não tinha nenhum familiar lá que pudesse nos ajudar. E eu passei aquele final de semana inteiro sozinha com o bebê, com a casa. E teve um dia em que ele passou o dia inteiro acordado. Ele chorou absolutamente o final da noite inteira. Eu não tinha comido nada durante o dia. Eu tentei tomar um banho com ele acordado, chorando. Botei o bebê conforto, a cadeirinha de balanço, na frente do box para poder tomar um banho. E ele só chorou, eu saí. Eu coloquei ele no canguru, pelada, sem roupa. Sentei no chão chorando e liguei pro meu marido e disse que eu não sabia mais o que fazer. Que o meu bebê, ele não era um bebê anjo, como a encantadora dos bebês falava. E aquilo foi muito difícil pra mim, de admitir que eu tinha um bebê muito diferente do que aquilo que eu tinha sonhado. Então, meu marido falou que eu precisava tomar alguma atitude, a gente precisava procurar ajuda e resolver aquela situação. Então, eu procurei, quando ele tinha uns 45 dias de vida, fazer uma consultoria. E ela me perguntou como que era a rotina do sono dele. E eu falei, ele acorda de manhã, depois de uma noite em que ele não dormiu, e eu dou um banho, eu amamento, eu brinco com ele, a gente sai, ele desce no canguru. E dali, perto das 9, 10 horas, eu tento fazer ele dormir, ele não consegue dormir. E enquanto eu falava, ela logo me disse: "Mas esse bebê fica acordado muito tempo?" E eu pensei, sim, é por isso que eu te chamei, ele não dorme, ele fica acordado muito tempo, ele não dorme. E ela me falou, mas você conhece as janelas do sono? Você sabe que com 45 dias de vida o seu bebê tem que ficar acordado no máximo 45 minutos? E eu não sabia absolutamente nada disso. Pra mim, ou o bebê dormia o dia inteiro, ou era no meu caso que não dormia nada. Então a minha solução era fazê-lo dormir de noite, e se ele não dormisse de dia, tudo bem. Eu achava que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, que era como mais ou menos funcionava com os adultos. E ela me disse que não, que existia uma coisa chamada janela do sono, que na verdade não é uma janela do sono, é o horário em que o bebê permanece acordado sem estar muito estressado.
E até então eu não sabia disso. Eu fui descobrir isso quando o Luca tinha quase 2 meses e eu não cuidava absolutamente nada dos horários dele dormir. Sempre que eu sabia que ele precisava dormir é quando ele já estava extremamente cansado. Então eu sempre perdia a hora dele dormir. Eu não sabia, eu não tinha esse tino ainda para entender quando que ele precisava descansar. No momento em que eu percebia que ele precisava, já era tarde demais. Então, o que a gente deve estar sempre atentas nessa questão do sono dos nossos filhos é colocar o nosso filho dormir quando ele realmente tem sono, né? A gente aprendeu nas primeiras aulas do Sleep Tight que o nosso ritmo circadiano se forma em torno dos primeiros 4 meses e ele varia conforme a rotação da Terra ao redor do seu próprio eixo, né? Para as pessoas do hemisfério norte é um ritmo, o hemisfério sul é outro ritmo. E as sonecas também têm um ritmo próprio. E esse ritmo segue o amadurecimento cerebral. Conforme a criança é mais imatura, ela tem uma janela de vigília, na verdade, né? Porque a janela do sono marca o tempo em que o bebê consegue ficar acordado sem ficar muito estressado. Ela tem essa janela de vigília mais curtinha. E conforme o bebê vai amadurecendo, o amadurecimento neurológico, ele não regride o sono. Na verdade, ele amadurece. E isso faz com que ele consiga permanecer feliz mais tempo acordado. Então, nós temos que ter essa sensibilidade de colocar o nosso bebê dormir quando ele está pronto para dormir e não depois disso. É mais fácil para um bebê dormir sem choro e permanecer dormindo se ele estiver de acordo com o ritmo biológico. Isso funciona para nós adultos também. A gente deve dormir de acordo com o ritmo biológico. A gente sabe através das pesquisas que se um ser humano adormece no horário em que a temperatura está caindo, ele tem um sono de maior qualidade. E em relação às sonecas, a gente tem que colocar esse bebê dormir antes que o cortisol tenha um novo aumento, um aumento além do nível basal durante o dia. E o que dita isso é a janela do sono da criança conforme os meses de vida, ou semanas ali, que no começo muda muito rápido. Mas o estado da consciência num bebê, ele não é dividido somente em sono e vigília. Existem 6 estados de consciência. Eu coloquei uma tabelinha aqui, a legenda atrapalha um pouquinho, mas acho que dá para ler. Um dos primeiros estados da consciência não seria o sono quieto. O sono profundo, né, que não seria exatamente ainda profundo, ele tem 3 fases de aprofundamento, do N1 ao N3, que seria o sono não REM. O sono REM de movimentos rápidos dos olhos. No bebê, no sono não REM, então o bebê fica bem quietinho, paradinho, a respiração regular, a frequência cardíaca bem regular, e é nessa parte que a gente tem dificuldade de acordar um bebê. Aquelas mães que não conseguem alimentar de dia, querem amamentar de noite, ou querem dar comidinha de noite, não conseguem alimentar esse bebê dormindo de jeito nenhum. Eu tenho uma familiar que alimentava um primo meu dormindo, mas ela não podia fazer isso no sono não REM. No sono REM, o bebê, ele apresenta atividades musculares muito intensas, que é quando a gente acha que ele tá acordado, né? Diferente do adulto que fica com atonia muscular, que é para ele não agir durante os sonhos, né? E nessa hora, o bebezinho desperta facilmente. Sonolência é um outro estado da consciência, onde o bebezinho tá ali, abre, fecha o olho, tá calminho no berço, chupando o biquinho, o olhar paradinho. O estado de sonolência é um estado intermediário. Ele é mais fácil de despertar. Se você for lá e conversar com o seu bebezinho, ele vai voltar ali a um nível de consciência mais alerta na hora. Muitas vezes a gente não tem certeza se estão acordados ou dormindo, mas se ele tiver entre a transição de um ciclo ou outro e for deixado sozinho, ele vai voltar a dormir. O estado de alerta e inquietude é aquele estado depois que o bebê dormiu bem e ele acorda. E ele tá ali calminho, quase não se mexe, o olho aberto, brilhante, bastante atento. É um ótimo momento para alimentar o bebê, onde ele recebe mais facilmente a alimentação, ele tem menos risco de engasgo, e é um ótimo momento também para atividades de aprendizado. Lembrando que até 9 meses de idade, o estímulo próprio da vida diária é o suficiente para um bebê. Você não precisa botar o seu bebê em 1001 atividades.
no pulmão, por exemplo, que nem eu já vi uma mãe colocou um filho no pulmão com 1 ano, mas tudo bem. Não precisa estimular uma criança de 9 meses, até os 9 meses de idade, além dos estímulos diários. E o estado alerta e ativo, então, é aquele bebê que já está bastante agitado, os reflexos bem presentes ali, não consegue fixar o olhar, você não consegue interagir direito, porque ele olha para um lado, olha para o outro. Esse era o Luca, ele vivia assim. Raramente ele tinha um estado de quietude quando ele era um bebê pequenininho e não era descansado. E o último é quando a gente passa do ponto, o estado de nível de consciência chorando, agitado. Aqui a gente não deveria chegar com tanta frequência, mas a vida normal e real é que a gente chega ali muito rapidinho. Os limites do bebê foram atingidos, eles precisam de consolo. É difícil que um bebê consiga se consolar quando ele já atingiu esse nível de consciência. Aqui eu coloquei, era um videozinho, mas como tá em JPEG não consigo ativar. Essa era a Bela, quietinha, com 2 meses. Ela passava a maior parte do tempo assim, alerta e calma. O olhar ali bem aberto, olhinho brilhante, observando. A gente dizia que ela era uma observadora. E o Luca era um explorador, ele estava sempre procurando algo novo para olhar. Mas então, o que é uma janela do sono? É, na verdade, uma janela da vigília. É o tempo máximo que o seu bebezinho aguenta acordado, sem que aumentem os níveis de cortisol, adrenalina, noradrenalina e que ele se torne estressado. Mas será que a gente sabe interpretar os sinais de sonolência do nosso filho? Será que é fácil interpretar os sinais de sonolência de um bebê? Geralmente, os sinais de sonolência do bebezinho, eles são diferentes do adulto. Muito raramente, um bebê boceja. Se ele bocejar, ele já está bem cansado. No adulto, o que a gente sente quando está cansado? Ali lutando, com o celular na mão, quase caindo no rosto. Queimação ocular, pálpebras pesadas, as olheiras começam a ficarem mais profundas, escuras. O corpo parece pesado, a gente fica lento, menos motivado, desinteressado e boceja. Boceja é basicamente algo que a gente faz, é próprio do adulto mesmo. As crianças começam a bocejar mais tarde, alguns bebezinhos bocejam, mas isso não é tão óbvio quanto informar pra gente que o bebê precisa dormir. A minha filha, por exemplo, ela boceja quando acorda e não antes de dormir. Já os bebezinhos, o principal sinal de que esse bebê precisa dormir é ele estava calminho, quietinho, se agitou, brincou, de repente ele perde o interesse. Fica com o olhar fixo, alguns bebês que já são maiores pedem o bico, buscam a naninha, os olhos ficam vermelhinhos, alguns puxam a orelha, minha filha faz isso, ela puxa a orelha, ela bate na orelha. É um sinal de sonolência. Mas a gente deve ficar bastante atento, porque muitas vezes sinais sutis de sonolência já são um sinal de que o bebê está hipercansado. Se o seu bebê começar a coçar os olhos e resmungar, mesmo que baixinho, passou da hora. Esse bebê já deveria estar dormindo, então a gente tem que correr para organizar rapidamente a rotina e pular etapas para que esse bebê não passe demais do ponto. E aqui eu coloquei uma foto da Belinha bem antes, é parecido com o estado de quietude. Aqui ela estava pronta para dormir, ó. Não tá olhando pra mim, pro ambiente. Ela tava com o olhar perdido, vago, aqui, desinteressada e quietinha. Em 2 minutos não, segundos depois disso, ela já tava dormindo. Tinha um vídeo aqui, também não deu para passar. Mas esse é o principal sinal da Belinha. Ela fica quietinha e paradinha. E aqui a gente vai aprender um pouco sobre surf também. Como é que a gente faz para descobrir como entrar e pegar essa onda de sono do bebê? Porque ela funciona mais ou menos como uma onda, né? Primeiro a gente tem que estar atento aos sinais. Tem que treinar, desde que o bebezinho é recém-nascido, quais são os sinais dos seus filhos. Os meus filhos, eles têm sinais diferentes. O Luca, eu pego a onda de sono dele quando ele já tá no quarto, por causa das janelas diferentes entre ele e a Bela, né? Ele vai pro quarto um pouco mais cedo, que nem eu expliquei na aula passada, e ela vai pro quarto um pouquinho em cima da hora do que deveria ser. Eu procuro priorizar ela porque ela ainda é menos adaptável. Então, a mãe
deve tirar um tempo, aquele tempo do início da vida do bebê, para se desconectar literalmente das redes sociais, do computador, do trabalho, da casa, para ficar atenta e entender, nesse momento em que as janelas são muito curtinhas ali no início da vida, quais são os sinais que o seu filho dá de que ele está pronto para dormir, para que você não passe tempo demais antes e para que você não perca essa onda de sono e esse bebê não durma mais. A hora certa de entrar é quando o bebê ali começou a apresentar o desinteresse e os sinais próprios de cada bebê e que a onda não atingiu o pico ainda, né? É um pouco antes. Nesse momento a gente pega o bebê, a gente começa a ter um feeling para isso. Começa a sentir, o meu filho tá com sono, preciso levar. Se as outras pessoas perceberem que ele tá cansado, então, de novo, eu digo, é tarde demais. Então, quando a onda começa a atingir o pico, é hora de entrar na onda. O que é que você vai fazer nesse momento? A sua rotina do sono. Vai pegar o seu bebê. Se amamentar faz parte da sua rotina e pode amamentar na rotina do sono. Como muitos livros pregam que a amamentação deve estar vinculada ao despertar. Não tem problema se você amamentar na sua rotina do sono, contanto que o seu bebê não se acostume a sempre dormir sendo amamentado. Então, você está entrando ali na onda de sono do seu bebê, você pega ele, dá uma ninadinha logo no começo da vida, né? É maternidade isso. Tem que agir com amor e não com tanta rigidez. Seu bebê não vai ficar mal acostumado se você amamentar e se você embalar. Porque é gostoso embalar um bebê pequenininho. É gostoso cantar e dançar para o nosso filho adormecer. Mas lembre-se, colocar o filho no berço progressivamente mais acordado. Então, se o bebê estiver bem no pico, quase entrando no pico da onda, e você colocar ele no berço acordado, é só esperar. Ele vai se confortar sozinho e ele vai conseguir adormecer. Nem muito antes, nem tarde demais. Se a onda arrebentou, atingiu o pico, esse bebê já ganhou um boost de energia, é tarde demais. Tem que agora fazer mais força para que esse bebê consiga dormir. Às vezes tem que amamentar mais tempo, tem que embalar, tem que pular na bola de pilates, tem que colocar na cadeirinha de balanço. Mesmo que precise um esforço maior para o seu filho dormir, faça ele dormir. Não, eu só deixo ele dormir se ele dormir por conta, senão não coloco. Era como eu fazia com o meu primeiro filho. Eu não sabia embalar, eu não sabia nada sobre a cama bebê. Então ele não dormia. Eu perdia as janelas e era impossível fazê-lo dormir. Ele só dormia quando ele chegava ao limite máximo da fisiologia, da biologia dele, e ele acabava adormecendo e tinha uma noite péssima sempre. Então, antes dessa onda atingir o pico, a gente coloca a dormir e não deixa esse bebê ganhar o novo boost de energia. Os bebês, eles estão em pleno desenvolvimento cerebral, principalmente no primeiro ano de vida, onde a velocidade é muito grande. Mas até o segundo ano de vida, ainda a coisa é muito intensa, né? Eles ainda precisam dormir bastante de dia para descansar. Então, qualquer estímulo faz com que esse bebê fique muito cansado. Quando fala para você que seu bebê tá overestimulado, superestimulado, não quer dizer que ele passou o dia na academia, ou que ele passou o dia vendo TV, ou que ele passou o dia fazendo atividades educativas. Não, o estímulo diário é o suficiente para esse bebê ficar muito cansado. A gente não pode piorar a situação deixando nosso filho vendo Bob Esponja durante 2 horas no dia, né? Primeiro porque telas antes dos 2 anos de idade não é indicado. Sim, meus filhos veem televisão, mas com limite, né? Para não ficarem estimulados demais, nem muito próximo da hora de dormir. Geralmente quando acordam ali, quando ainda estão um pouquinho sonolentos. Para que a gente saiba se o nosso filho tá tendo um sono de qualidade durante o dia, o que a gente precisa fazer? A gente precisa avaliar o comportamento deles no final do dia. E o final do dia não é às 9 da noite, é entre as 4 e as 5 da tarde. Se o seu filho tiver hiperativo, correndo de um lado para o outro, sensível, qualquer coisinha chora, muito irritável e bastante difícil de lidar, significa que nessa hora, lembra da witching hour, a hora da bruxa? Ele já está cansado demais. Ele teve pouco sono durante o dia e perdeu ali, o tanque de sono esvaziou.
Então, se você não fica com seu filho entre as 4 e as 6 da noite ali, 4 da tarde, 6 da noite, você tem que pedir para o cuidador observar qual é o humor e o comportamento da sua criança no final do dia. Aqui em casa, por exemplo, antes da Bela ficar muito irritada quando eu perco o horário, ela fica extremamente agitada. Ela fica gargalhando, ela provoca o irmão, ela corre, ela brinca de se esbarrar. Se isso acontecer, eu sei que vai demorar para adormecer. Por quê? Porque ela já ganhou adrenalina ali, ela já tá a mil. Então, como eles acordam entre as 2 e 2 e meia, eles vão dormir ao meio-dia e meio, acordam ali 2 horas e meia depois, eles precisam dormir cedo. Hoje, às 6 horas, eles estavam bem cansados. Só que daí estavam comendo, tinha live, a mamãe agitada, contamina bastante o ambiente, a agitação da mamãe. Perdi um pouco o horário, então era para ela ter dormido umas 6 e meia, 7 horas. Ela pegou no sono só às 7 e meia, porque eu me perdi na hora. E agora a gente vai começar uma parte mais prática. Se alguém quiser fazer perguntas sobre as janelas do sono dos seus filhos, podem mandar aqui, talvez eu não consiga responder agora, mas no final da live, espero que dê tempo, eu vou tentar responder mais ou menos as perguntas, se alguém tiver, claro. Então, como que são as janelas do sono, de acordo com a idade? De 0 a 3 meses, o bebê tem um sono muito irregular. É praticamente impossível trabalhar com rotina. Você consegue ter um padrão. Meu filho dorme 4 vezes ao dia. Mas é mais ou menos. Você não consegue prever a hora que ele vai dormir. E essa criança vai aumentando o tempo em que ela fica desperta conforme ela vai ali aumentando a sua idade. A janela do sono vai variar entre 30 e 60 minutos. O que isso significa? Que em 30 a 60 minutos que o bebê acordou do soninho da noite e de manhã, ele tem que estar dormindo. Então, o que vai dar para fazer nessa hora? Vai dar para dar banho, que nem eu fazia com o Luca? Não dá para dar banho. Tem que acordar o bebê, amamentar e trocar a fralda, fazer higiene e já colocar esse bebezinho dormir de novo. É só isso que dá para fazer. Porque, lembra, a primeira soneca da manhã é uma continuação do sono noturno. É uma soneca de reparo emocional. Uma soneca que serve para consolidação de aprendizado e memória. E ela é bem rica em sono REM. Então, dormiu, acordou de manhã, 30, 45 minutos ali, já põe o bebezinho dormir. Se ele começar a lutar para dormir muito cedo, você vai aumentando o intervalo, para que você não fique ali também muito tempo tentando acalmar e fazer esse bebê dormir. E o sono noturno desse bebezinho recém-nascido é às 11 da noite? Eu dou banho às 10 e meia, dou uma mamá e meu filho vai às 11 e meia pra cama. Não, gente. Esse bebezinho vai fazer 5 a 7 soninhos mais curtinhos, às vezes um mais longo, de 2 horas, outro mais longo ali no início da tarde, mas ele precisa dormir entre as 8 e as 9 da noite, conforme o horário da última soneca. Se a última soneca desse bebê foi entre as 7 e 7 e meia da noite, 8 e meia, 9 horas, esse bebê tem que estar dormindo, não pode passar dessa hora. Então tem que cuidar muito para não perder o timing de colocar o bebê dormir, senão à noite 5 a 6 mamadas para poder acalmar o bebê. E é interessante falar que o tempo de vigília aumenta entre uma soneca e outra. O tempo de vigília da sonequinha da manhã é bem curtinho, porque o bebê está descansado do sono da noite e sono gera sono. Logo ele já vai dormir de novo. E esse tempo de vigília entre uma sonequinha e outra vai aumentando. Para bebezinhos de 3 a 5 meses de idade, a sonequinha já diminui. Em média, eles fazem 3 a 4, 2 soninhos de manhã, 2 soninhos de tarde. O do final da manhã mais curtinho e o do final da tarde mais curtinho também. E a janela de sono já aumenta aqui. Aqui já é possível até sair mais para passeio sem se preocupar tanto. Lembrando que a gente não tem que ficar presa à rotina do bebê, viu? A gente trabalha de modo regular, mas de vez em quando tem que dar uma saída sim. E até nessa idade ainda é possível que o bebê durma fora de casa. Mas a partir do próximo padrão de tempo de vigília que eu vou mostrar, já não é mais possível. Eles não dormem mais bem fora de casa. Aqui a janela de sono, então, é 1 a 2 horas. E como esse bebezinho já perdeu aquele sono do início da noite, não do fim do dia, do início da noite,
ele vai começar a dormir mais cedo. Perdeu uma soneca, antecipa o sono noturno. E é assim que o seu bebê vai dormir progressivamente mais cedo. Nessa fase, o ciclo sono-vigília já tá bem se esboçando ali. Já o sono da noite já tá consolidando, o bebê já começa a apresentar um padrão de dormir melhor de noite. Caso a mãe tenha investido ali no começo da vida em ensinar o bebê a adormecer, né? Então, desde cedo, ensinar hábitos saudáveis de sono para que o bebê aprenda a adormecer sozinho. E de todas as coisas que a gente falou até agora, ensinar o timing de dormir para o bebê, porque não é só a mãe que aprende, o bebê também se torna sensível à hora que ele precisa de dormir, é uma das coisas mais importantes. Porque se o bebê estiver bem descansado de dia, ele vai consolidar bem o sono à noite. E muitas vezes não vai ser necessário treino nenhum. Esse bebê vai aprender a adormecer por conta própria, porque ele é um bebê descansado, ele não é um bebê estressado que precisa ser confortado. E eu não posso deixar de dizer que 20% dos bebês, que são os que têm cólica, propriamente dita, precisam de consolo até por volta dessa fase. É difícil que um bebê consiga adormecer sozinho quando ele é um bebê com cólica. Então, até por volta dos 4 e 5 meses, a mãe ainda precisa se esforçar um pouco mais para que esse bebê adormeça. Não quer dizer que ela não pode ensinar desde já. Então, vamos lá. Com 5 a 6 meses de idade, a média de sonecas já diminui bastante, né? Esses bebês ainda fazem 3 sonecas, só que é do fim do dia só um cochilo, 30, 40 minutos. E mesmo que ele seja curto, ele é reparador, porque é só pro bebê conseguir aguentar até a hora em que ele naturalmente dorme, que já se antecipa também. Esse bebê que ia dormir entre as 7 às 9, às 7 às 8, ele já tem que, às 6h30, se ele tiver feito o último soninho ali às 3h30 da tarde, ele já tem que estar dormindo. Porque as janelas de sono dele, embora tenham aumentado, o máximo é 3 da tarde. Então, vamos fazer um exemplo prático aqui. O bebezinho acordou às 6 da manhã. O bebezinho que tem sono regulado com ritmo biológico é assim. Entre as 6 e as 7 estão acordados. Então, 2 horas após esse bebezinho acordar, em torno das 8 da manhã, ele já vai fazer o primeiro soninho. 1h30, às vezes, ele já tá querendo dormir. 2h30 que ele acordou, digamos, ele vai fazer um sono de 1h30 ali. Então, ele vai acordar 9h30, 10 horas. 11h30, meio-dia, esse bebezinho já vai querer dormir de novo. É um bebezinho que ainda não tá na introdução alimentar. Geralmente começam com 6 meses. Então, ele já vai querer dormir ali por volta do meio-dia. Aí vai fazer um sono longo. Vai estar cansado, já tá acordado ali da manhã, já tá 2h30 acordado. Ele vai acordar ali, então, meio-dia. Meio-dia vai ficar mais 2h30 acordado, quase 3 horas acordado. Vai fazer um cochilo. Esse cochilo vai acontecer ali por volta das 2h30, 3 da tarde. 3h30 ele tá acordado. Que horas esse bebê deve dormir de noite? 6h30, porque o máximo nessa idade que se pode ficar acordado sem ficar estressado é 3 horas. Então tem que cuidar muito disso, dessa janela de sono do fim do dia, para que ela também não seja muito longa. Se às 6h30 esse bebezinho vai pra cama, então 6 horas ele tem que estar tomando banho, 6h15 ele tá mamando. A gente não pode esperar a onda chegar no pico para começar a rotina. A rotina tem que começar antes. A gente tem que estar no quarto com o bebê quando a onda de sono atingir o pico pra gente colocar esse bebê no berço. O sono noturno dos bebezinhos precisa sempre ser organizado em volta do horário da última soneca. Então, a gente não consegue trabalhar com escalas rígidas. Ah, o meu filho dorme pontualmente 7 horas. Eu tentava isso com o Luca, incansavelmente, até que eu percebi que era impossível. Eu precisava ter uma rotina flexível, que tivesse uma variação ali de 30 a 60 minutos, para que eu conseguisse lidar com as ocorrências do dia a dia que fizesse com que ele dormisse mais ou menos numa soneca. E agora a gente vai chegar num ponto em que os bebês acabam fazendo a transição das sonecas, de 3 para 2. Como que a gente faz para transicionar essas sonecas? Para tirar uma soneca do bebê?
Primeiro, a gente tem que saber se o bebê tá pronto. O que significa? Quando a gente tá bem contente, nosso bebê dorme bem, dorme de manhã, dorme ali no almoço, dorme um soninho no fim do dia, a gente tem um tempo pro filho mais velho para fazer alguma coisa. De repente, a terceira soneca se torna uma batalha. Como é que a gente sabe como é que faz essa transição? A gente tem que perceber que se tornou difícil colocar o nosso filho dormir. Se ele adormecia sozinho, ele vai chorar. Se ele era embalado, você vai embalar 1 hora e ele vai dormir 30 minutos. Quando acontecer isso por 2, 3 dias seguidos, eu recomendo, e a literatura recomenda, que se aborte a missão da terceira soneca. Então, não deixe seu filho chorar nessa soneca, porque ela é bem irregular. Na primeira e na segunda são sonecas que você tem a garantia de que ele precisa dormir, a terceira não. Então, abandona ali e antecipa o sono. Se o seu filho dormir às 6h30, então às 6 horas você vai colocar ele dormir. Não deixe uma janela de sono maior do que 3 horas. Sempre antecipar quando pede uma soneca, isso tem que ficar bem claro. Entre 7 a 14 meses, a maioria dos bebês já fazem apenas 2 sonecas. E tem uma janela de sono bem maior, de 3 a 4 horas. Aqui já dá para incluir bastante passeio. O passeio tem que ser feito quando o bebê está acordado. E não levar o bebê para dormir no passeio. O sono noturno vai acontecer por volta das 6h30 às 8 da noite, porque esse bebezinho acorda ali, ele vai dormir, digamos assim, de noite, umas 6h30, vamos calcular que ele dormiu 12 horas de noite, às 6h30 da manhã, esse bebezinho vai estar acordado. Ali, 3 horas depois, 9h30 da manhã, ele vai fazer um soninho. Já começa a encurtar esse sono da manhã também. Vai dormir 1 hora. Vai dormir até às 10h30. Por volta da 1h30 da tarde, depois que ele almoçou, brincou. Algumas mães colocam um banho depois do almoço, porque é a fase do BLW. Então, faz bastante sujeira. Vai dormir ali por volta da 1h30. Dorme umas 2 horas. Acordou 3h30. Então, 6, 6h30, esse bebezinho vai ter que dormir novamente. Isso se tudo der muito certo para ele dormir 2 horas, porque normalmente eles dormem 3 horas e meia no dia. Então, às vezes, essa soneca da tarde dá 1h30. Então, tem que ter bastante atenção ali. Antecipar o sono. Ah, mas é muito cedo, é dia, não faz mal. É importante que o seu filho durma bem e que descanse. E agora a transição para uma soneca. Essa é sofrida, é difícil, principalmente se a mãe tem outra criança que ela precisa lidar durante o dia e adaptar as 2 sonecas, que é o meu caso aqui em casa. Quando o bebê pede uma das 2 sonecas, geralmente ele pede a da manhã. Não é que ele perde. A soneca, ela fica com digamos assim, uma janela tão grande que ela vai ficar muito próxima da próxima janela. E se esse bebê for colocado dormir ali no final da manhã e depois no final da tarde, quando ele tem sono, vai atrasar muito o sono noturno. Vai bagunçar uma escala que vinha funcionando bem. Então, em ordem de fazer uma rotina funcionar, como que a gente tem que fazer para transicionar? Pouco a pouco. Nesse caso, se o seu bebê acordou ali 6h30 da manhã e ele dormia às 9h30, ali em 9h30 é impossível conseguir o sono, 10 horas é impossível conseguir o sono, mas 10h30 ele tá com sono, tenta segurar esse bebê de modo a não agitá-lo e não torná-lo muito cansado nos primeiros dias até 10h45, 11 horas. Normalmente, essa soneca se prolonga. Eles vão dormir entre 2 a 3 horas, faz uma super soneca. É uma bênção, eu adoro quando meus filhos passam a fazer uma soneca só. É bom porque daí eu consigo juntar as 2 e ter um tempo para trabalhar e estudar. E como é que a gente faz para ir prolongando? Semana a semana, de 15 a 30 minutos. Até que a gente consiga colocar essa sonequinha depois do almoço. Fica mais fisiológico colocar a sonequinha do dia após o almoço. Por quê? Porque se ele ficar bem na metade do dia, você não vai ter uma janela muito grande logo ao acordar, né? E nem uma janela muito grande depois. A gente precisa colocar na metade, não exatamente na metade,
porque a primeira janela é mais curta do que a segunda. Então, é uma janela de 4 a 6 horas, para uma criança até mais ou menos 2 anos de idade, 3 anos de idade. O meu filho de 3 anos ainda trabalha nessa escala aqui. O sono noturno antecipa, a criança perdeu uma soneca, então ela tem que dormir entre as 6 e as 8 da noite. Então, entre 4 a 5 horas após acordar, a criança acordou às 6h30, ali por volta das 11 horas, 11h30, a gente antecipa o almoço, né? Almoça 10h30, 11 horas, e a criança vai dormir. Ela acorda aqui em casa, por exemplo, em torno das 2, 2h30 da tarde, porque eles dormem ali meio-dia, digamos, então acordam 2, 2h30. Então, 6h30, ele já tem que estar de banho tomado e a gente já tem que se preparar para ir pro quarto. A Bela acaba adormecendo por volta das 7, o Luca entre 7h30 e 8 horas, mas como eu sempre falo, é o tempo que a gente tem juntos, eu e ele, né? Então, ele não se importa de cedo, ele vai feliz cedo pro quartinho dele. Ele fala, primeiro a gente vai ler, né, mamãe? Depois a gente vai dormir. Então, é um momento que ele gosta de ter, não é uma batalha para ele. E quanto tempo deve durar uma soneca para que ela seja efetiva? Para que esse bebê tenha um sono restaurador efetivamente. A soneca deve durar pelo menos 1 hora, ou pelo menos o ciclo do sono, que é de 45 a 60 minutos. Então, se esse bebezinho acorda antes, como é que a gente procede? Se ele acorda prematuramente. Se o bebezinho acordar antes do tempo, como eu faço na minha casa? Para que eles aprendam a permanecer no quarto o tempo de sono que eles deveriam dormir. Eu mantenho eles lá. Isso gera algum choro? Muitas vezes gera. Mas eles se habituaram, de maneira geral, a me esperarem. Eles sabem que para sair do quarto, a mamãe tem que buscar. Então, nem de manhã e nem de tarde, eles não saem do quarto. Eles acordam descansados, então eles não estão estressados. Mas se acontecer de acordar prematuramente, eu mantenho eles lá. Quando eles faziam 2 sonecas, eu mantinha eles lá 1h30. 1h30 de manhã, 1h30 de tarde. E agora que fazem só uma, a gente tem uma regra aqui que eles precisam ficar 2 horas no quarto. Mesmo que não tenham dormido as 2 horas, né? Às vezes demoram para adormecer. E às vezes, quando eu vou lá, ainda estão dormindo. Não é recomendado acordar um bebê. Se ele está dormindo, ele precisa dormir. Mas em ordem de manter uma escala de sono adequada, é recomendado. O Luca, ele tem uma janela do sono diferente da Bela, então ele acaba querendo dormir um pouco mais do que ela. E ele quer dormir mais do que ela depois que ela acorda. Então, às vezes eu abro a porta, pego ela e ele sai daí depois. Ele sabe que depois que eu peguei ela, ele já pode sair. Mas no começo, quando ele estava na transição, ele dormia 45 minutos e ele acordava. Então, eu comecei a deixar ele lá, no quartinho, olhava na câmera. Primeiro ele chorava. Depois ele passou a ficar sentado me esperando. Até que ele cansou e ele resolveu começar a me esperar deitado. Até que ele resolveu me esperar de olho fechado e até que ele começou a emendar o ciclo do sono. Enquanto eu não tô lá, ele permanece dormindo. Foi uma coisa progressiva, assim. Mas eu nunca tiro eles antes de 2 horas, a não ser que aconteça alguma coisa que seja anormal. A questão da duração da soneca, ela depende menos de fatores genéticos do que os fatores ambientais, que é a prática dos pais. Muitas vezes os bebês eles têm sonecas curtas porque nós, pais, temos o hábito de interromper a soneca deles. Então, ao invés de interromper as sonecas, a gente deve dar a chance para esses bebês aprenderem a adormecer sozinhos. E a gente só vai conseguir dar essa chance se a gente conter a nossa ansiedade, sermos perseverantes e deixar os nossos filhos lá. Mas tadinho, vai ficar sozinho, entediado. Não, quem tem noção de tédio e de tempo é a gente, que passou a vida super estimulados, que tem uma vida corrida e que ficar quieto em silêncio é entediante. Para um bebê não é entediante. Eles estão aprendendo a respirar, eles estão aprendendo, os bebezinhos novinhos, né? Estão aprendendo a respirar, estão aprendendo a enxergar, estão aprendendo que tem mãozinhas, que tem pezinhos. E ficar sozinho é bom para eles.
É bom porque eles têm esse tempo de aprendizado, de sentir as próprias sensações, os próprios ruídos e de se entender a si mesmo. E essa é uma oportunidade, ficando sozinhos, de que a gente não os estimule demais e eles não consigam adormecer. Então, é importante para a criança, sim, ficar sozinha um tempo. E com relação a quando seu filho só tem uma soneca e começa a ficar difícil, o que eu sugiro é que você não desista da soneca tão cedo. Aqui em casa, a gente já passou por várias etapas com o meu filho mais velho, em que ele não queria dormir, principalmente quando chegou a irmã. Primeiro, ela era só um bebezinho, era uma novidade. Então, quando ela começou a florescer e que ele viu que a visita não ia mais embora, atrapalhou muito o sono dele, tanto noturno quanto o sono diurno. E isso é normal, a chegada do irmão sempre atrapalha o sono do bebê. Do bebê mais velho, ele tinha só 1 ano e 7 meses quando ela chegou. E a Bela hoje tem 1 ano e 4, e eu olho pra ela, meu Deus, ela é só um bebê. E quando o Luca tinha 1 ano e 4, eu já tinha um barrigão enorme, tinha que carregar ele na barriga, em cima, apoiado. Então hoje eu vejo que foi difícil pra ele, mas ele gosta da irmã e foi muito bom, foi ótimo como foi. Mas tudo isso atrapalha o sono. E eu poderia ter desistido da soneca muitas vezes, mas eu não desisti. Por mais frustrante que fosse ficar 1 hora e meia ali e o seu filho não querer dormir e sair do quarto. Então teve um tempo em que eu tive que voltar a ficar com ele até que ele adormecesse. Principalmente quando a gente se mudou de casa, que o quartinho era novo. Então a gente ficava com ele até que ele adormecesse. E aos poucos a gente foi desvinculando isso. Hoje eu preciso sair para ele dormir, senão ele fica conversando e não dorme. Eu fico um tempo ali com ele, daí eu dou boa noite, ele vai pro cantinho e dorme. Querido. E irmã é assim, né? Começa a falar e fica apaixonado só porque estão dormindo. Mas não desista da soneca do seu filho tão cedo, porque de acordo com os estudos do Dr. Weisblum, que é um dos principais autores que eu uso nas minhas aulas, aos 3 anos de idade, 92% das crianças ainda estão dormindo. E elas estão dormindo por 1 hora e meia, 2 horas e meia. O meu filho dorme até quase 3 horas. Então não desista, por mais difícil que seja no começo, tente adaptar os horários ou colocar mais cedo, vê o que funciona para você. Vida de mãe é vida de tentativa e erro, né? E acerto. Às vezes erra mais do que acerta e às vezes acerta mais do que erra, até que encontre um equilíbrio. Se no final do dia, ali, o seu filho, então, não é mais capaz de brincar sozinho, de se entreter sozinho e se alegrar sozinho, e ele começar a estar estressado, solicitante, requisitar muita atenção, choroso, vem no pé, abraça as pernas da mãe, quer colo, então isso significa que o seu filho passou da hora. Aqui começam as batalhas contra o sono. E por que as batalhas do sono acontecem? Porque o seu filho se torna incapaz de dormir, é por isso que ele não quer mais ir dormir. Essa semana a gente teve o aniversário do Luca, domingo ele fez 3 anos. Ele voltou para casa exausto, ele e a Bela. E quando eu deitei ele na cama, ele me disse, eu não quero dormir, mãe, eu preciso ir na sala. Porque ele estava tão agitado que ele não conseguia dormir, mas ele já estava choroso, ele já estava cansado. Tudo bem, é uma vez por ano aniversário, a gente pode abrir mão disso, só que a gente tem que saber que o nosso filho paga um preço e a gente também, né? Não é só ele, só a gente que sofre. O cérebro cansado da criança, ele é doloroso, como o cansaço extremo pra gente também é. Então a gente tem que ter bastante cuidado na escala de sono dos nossos filhos. Se as batalhas de sono noturno acontecem, quer dizer que seu filho é uma criança cansada. Então você precisa cuidar para que ele não se torne cansado demais e lute contra o sono de noite. O momento da rotina do sono deve ser um momento agradável, um momento em família. Na próxima aula eu tenho talvez a ideia de falar sobre rotinas do sono e mostrar a importância de uma rotina organizada. Geralmente, quando as crianças têm uma rotina do sono, elas têm uma aceitação maior do horário de dormir. E esse deve ser um horário esperado não só pelos pais, mas pelas crianças também. Aqui em casa, eles adoram quando chega a hora da janta, a hora do banho, o banho com o papai, aí depois vai todo mundo pro quarto, daí a gente faz a nossa leitura, a gente faz a nossa oração, e o Luca, ele vai citando as etapas.
em que a gente se encontra ali. Ah, agora a gente vai ler, e agora a gente vai orar, e a Bela vai pro berço. Isso é seguro para ele, traz segurança. A batalha contra o sono é um sinal ruim de uma criança não descansada. Mas esse deve ser sempre um momento agradável para a família. E nós deveríamos sair da maternidade entendendo essa questão das janelas do sono, porque desde o começo, uma das maiores dificuldades da minha vida, como eu contei no início, foi entender o tempo em que o meu filho precisava dormir. Com a Bela já foi diferente. Eu já era outra mãe, eu tinha essa experiência de saber o momento em que ela deveria ser colocada no berço. E uma coisa interessante de se falar, que eu acho que eu não falei ali na hora, é que quando o bebê ele é um bebê descansado, que ele dorme o sono que ele precisa, a mãe não tem mais essa questão dos sinais. Você perde os sinais do sono, o bebê não apresenta mais. Porque normalmente a mãe já sabe o momento em que isso vai começar a acontecer. Antes da onda ainda no pico, ela já começa o ritual do sono. E esse bebê apresenta os sinais ali na hora em que ele está sendo colocado no berço. Então, se o seu bebê não tem mais os sinais, é um bom sinal, porque significa que ele é um bebê descansado. Agora, deixa eu ver se tem perguntas. Vamos ver aqui. Minha bebê, Manilva. Minha bebê tem 9 meses, acorda às 8 horas de manhã, às vezes às 9. Às 9 é muito tarde? Sim, não é muito tarde, mas não é um horário adequado para que ela mantenha um sono mais fisiológico. O melhor horário para que eles acordem, para que seja fisiológico com a questão da melatonina, ali com o início da luz do dia e com ali os níveis de cortisol, é que a sua bebê seja acordada entre as 6 e as 7 da manhã e que ela vá dormir ali nessa idade já a partir das 6 e meia, você já tem que começar o ritual. Calcule, se ela você consegue acordar ela às 7 da noite, às 7 da manhã, calcule 12 horas, 7 da noite ela tem que estar dormindo. E regule as sonecas ali nesse horário, para que ela vá dormir no cruzamento do cortisol e da melatonina. Lembra que a gente aprendeu na aula passada? Deixa eu ver aqui. Obrigada, meninas, obrigada. Quando eu vou pôr o Miguel no berço, ele boceja. Estou na hora, exatamente na hora. Aqui é exatamente assim, o bocejo, principalmente do Luca. Ele vem quando ele tá ali já na cama, prontinho para dormir. Ele boceja, ele se ajeita e ele dorme. Tá ótimo, Maíra. Deni, meu filho tem 7 meses. Ele nunca tem um horário certo para acordar. Às vezes às 5 ou às 6. Não estou conseguindo mudar isso, dorme muito mal à noite. É Denise, né? Assim, Denise, com 7 meses também, o horário de acordar é um horário mais ou menos padrão, entre as 6 e as 7. Não se recomenda pegar um bebê antes das 6, mesmo que ele chore. Então, para que ele aprenda, para que o relógio biológico dele se habitue, tente esperar até as 6 da manhã. Ah, mas eu vou ignorar ele tá com fome. Se ele acordar às 5, 5 e meia, você não vai esperar tanto, mas espere. Não deixe ele passar das 7, mas também não pegue ele antes das 6. E à noite, calcule 12 horas depois para ele estar indo dormir. E se ele estiver muito cansado e dormindo mal de dia, às vezes, uns 3 a 5 dias de um super early bedtime, que a gente chama, dormir super cedo, como às 5 e meia da tarde, se faz necessário para que ele reduza os níveis de cortisol, se torne um bebê descansado e possa ser ensinado a adormecer sozinho. Bianca, meu bebê com 2 meses e meio geralmente faz só 4 sonecas, de 2 horas cada, é muito pouco? Não, tá ótimo, uma bênção. Uma bênção, as sonecas são bem longas, então acaba que faz 2 de manhã e ali 2 de tarde, tá ótimo, não precisa se preocupar, dorme bem. Tem bebezinhos que fazem 5 a 7 porque faz sono curtinho, né? Não é o seu caso. Com um bebê de 2 meses, a Dalvana, né? Sigo com a mesma dica para a Deni.
Aqui, 2 meses... Não, eu não sei se você pegou o começo ali, né? 2 meses é um pouco diferente. O bebê ainda vai acordar mais vezes para mamar. Então, se acordou às 5 da manhã, amamenta e põe de novo. Com 7 meses, já não se faz tão necessário. Eu só diria pra Dani amamentar esse bebê às 5 da manhã se ele não tivesse mamado a noite inteira. Mas se ele mama muitas vezes à noite, não deve pegar esse bebê às 5 da manhã. Com 2 meses, geralmente vai dormir um pouquinho mais tarde, né? Acorda no mesmo horário, entre as 6 e as 7, mas vai dormir ali por volta das 9 da noite, 8 a 9 da noite. Tá quase acabando o tempo, vou tentar responder o que tem aqui. 1 ano e 6 meses, com uma soneca de 2 a 3 horas. Tá maravilhoso, Cissa. Maravilhoso. Só calcula a janela do sono ali para não ficar muito além de 5 horas à noite, né? E se tu não quiser que ela durma muito tarde, calcula, às vezes tem que acordar um pouquinho antes. Ah, que pena que perdeu o início. Mas eu coloquei... no meu stories eu coloquei um infográfico que eu fiz hoje. E as aulas ficam salvas no curso ali. Meu bebê acorda antes das 6. Espera até as 6 para pegar. Então, ele tem 1 ano e 1 mês e dorme às 20. Espera até as 6, porque ele dorme muito pouco. Tem 1 ano e 1 mês, já dá para antecipar, Damares. Tenta antecipar esse soninho dele, tá? Para que ele vá dormir mais cedo de noite. Pelo menos umas 7. Ó, veja que das 6 até as 8 da noite, dá 14 horas, muito tempo. Então, deixa ele até as 6. E à noite, a partir das 6, já tenta fazer ele dormir. A Cris, meu bebê tem 9 meses, dormia às 21h30. Com a dentição, começou a acordar de hora em hora. Não é a dentição pelos estudos não atrapalhou o despertar, provavelmente salto de ansiedade de separação. Desde semana passada, após a aula, começou a dormir às 19h, 19h30. Outra vida para ele e para a mamãe. Nossa, isso é a minha maior retribuição. Tenho recebido muitas mensagens, até de amigas, assim, que o bebê acordava muito, às vezes passava 2 horas acordado de madrugada. Só o fato de antecipar o sono da noite, esse bebê já passou a dormir a noite inteira. Parabéns. Gente, eu tenho 1 minuto. Meu bebê tem 1 ano e 2 meses, faz uma soneca pela manhã e uma pela tarde. Mas não dorme antes das 21 horas. Então, você tem que cuidar a hora que ele acorda. Entre as 6 e as 7 da noite. E não deixar a janela da tarde, ali o tempo dele acordado à tarde, muito longo. Eu não vou conseguir responder mais. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. É muito bom partilhar aqui esse assunto que eu amo tanto. E nos encontramos na semana que vem. Se tiver alguma dica, manda pra mim, coloca no meu último post do que vocês querem aprender na semana que vem ou nas próximas aulas também. Uma boa noite para todas. Que os bebês não acordem essa noite. Só os pequenininhos para mamar.